Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, hoje eu vou falar de um tema aqui a respeito do volume interno de caixas de som, ou como comumente dito, né, litragem da caixa de som para o mesmo alto-falante. O quanto que eu posso aumentar além do que o fabricante recomenda, o quanto que eu posso diminuir além do que o fabricante recomenda, né? Na verdade, além da recomendação inicial. O que acontece? Todo alto-falante possui uma característica que lhe permite trabalhar com a caixa em torno de 20 a 30% maior e 20 a 30% menor do que aquela basal dele ali, que ele tem o desempenho mais misto dele possível. Então, digamos assim, 30% maior aquela litragem, esse número é bem genérico, tá galera? Vai fazer com que o alto-falante desça mais um pouco ali o grave dele, tenha um grave um pouco mais gordo nas frequências mais baixas, e 20 a 30% menor vai fazer com que ela tenha um grave mais seco, tá? Um grave ali, só que em compensação vai perder um pouco no subgrave. É uma consequência que ocorre. Porém, dentro dessa variação, o alto-falante ainda trabalha com o nível de excursão, isso é, o nível de deslocamento dentro do previsto ali para ele não sofrer nenhum dano. Então dá para você explorar N possibilidades de você utilizar o mesmo alto-falante. Antes de eu continuar, eu quero propor um desafio aqui para você. Você que gosta de comentar os meus vídeos aqui no canal, obrigado, cara, mas comenta depois de assistir o vídeo inteiro, o que você entendeu, o que você aprendeu. Não só comenta primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso não é uma corrida, tá galera? Isso aqui é uma maneira da gente interagir e eu saber o que vocês entenderam bem, o que vocês não entenderam, para eu poder aperfeiçoar o meu conteúdo aqui e trazer informações de mais valor para você, tá joia? Então, vou continuar aqui citando alguns exemplos. Por exemplo, quando a atual JBL, né, ainda era a Selenium, né, que era uma marca muito conceituada de alto-falantes aqui, nós tínhamos o Tornado 2200, que no manual dele vinha, salvo eu, a minha memória, né, se eu não me engano, de 60 a 120 litros, o volume interno recomendado para o mesmo alto-falante. Então, assim, ele trabalhava legal, tanto de 60 como até 120. Outro sub que tem essa característica é o Pioneer cara preta lá, que na própria caixinha vinha caixas recomendadas de 25 a quase 60 litros. Então vejam o tamanho da variedade de volume interno que você pode trabalhar com o mesmo alto-falante. Estou citando aqui exemplos de alguns mais famosos. E tem outro também que eu vou citar, o Eros SDS. Ele tem lá o projeto que o fabricante recomenda, um para som automotivo, carro, outro para som automotivo em picape, onde tem a possibilidade de ter uma caixa um pouquinho maior, e para som profissional, que aí já seria uma caixa bem mais volumosa, porque aí ela tende a ter a resposta mais plana, responder mais nas baixas. Mas por que ele recomenda também uma caixa menorzinha para o carro, né, que seria uma caixinha em torno de 75, 70 litros e tal? Por exemplo, porque aí o usuário tem a segurança de comprar aquele produto sabendo que ele pode sim usar no carro dele. Então o fabricante está colocando aquela informação. Lógico que vai ter uma diferença na resposta. Agora, qual que é essa diferença? Vamos lá, estou com um software aqui para a gente simular isso. Eu vou iniciar aqui a gravação tela. Vejam só, eu estou aqui, peguei como exemplo o 15SWT3000, que é o tornadão da JBL, o famoso, todo mundo conhece. E aqui um volume interno intermediário, 75 litros. Lembrando que para todas as simulações que eu for fazer aqui, eu vou deixar a sintonia fixa. Depois a gente vai brincando, vai alterando e ver como que se dá essa diferença. Olha só para vocês verem. Eu estou com 75 litros, eu tenho uma resposta boa, com o F3 dele aqui em 50 Hz, beleza, né? Ele está começando a responder aqui em 50, aqui ele tem um pico legal na casa dos 60, então vai dar um grave bom para fora do carro, beleza. E se eu colocasse, por exemplo, 120 litros, que seria o volume máximo lá que a gente viu? Olha que legal, galera, eu tive um ganho aqui na casa dos 50, um ganho bem significativo, um ganho, engordei o grave aqui, né?
e perdi um pouquinho do grave aqui na faixa dos 70. Só que ainda assim, o meu controle de cone ainda está abaixo do nível máximo seguro. Então eu não estou transpondo essa linha vermelhinha aqui. Isso significa que o meu alto-falante vai trabalhar normalmente. E se eu colocasse 60 litros? Olha só o que acontece. Eu ganhei um pouco aqui na casa dos 80, porém perdi bastante aqui na casa dos 50. Lembrando mais uma vez, eu ganho um pouco nas altas quando eu diminuo o volume interno e perco nas baixas quando eu diminuo o volume interno. E o oposto acontece quando eu aumento o volume interno. Eu ganho nas baixas e perco um pouco nas altas. De modo geral, galera, sempre que você aumentar o volume da caixa, sempre respeitando ali até 30% a mais daquela recomendação inicial, você vai ter uma resposta um pouco mais abrangente nas frequências baixas, onde você vai conseguir um grave um pouquinho mais gordo, um grave mais gostoso, mais consistente, tá? Agora, essa é a questão do gosto meu, eu gosto do grave assim. Agora, lembrando também que quando você aumenta o volume da caixa, você pode trabalhar com sintonias mais baixas sem ter um declínio na resposta significativo. Agora, esse falante aqui é um falante cuja FS dele aqui é 41 Hz, que é a frequência de ressonância do falante. Eu coloquei a sintonia da caixa também em 41. Podia até forçar um pouquinho o falante, colocar um pouquinho abaixo, colocar aqui em 40. Ainda ia responder. Isso significa que meu falante já ia ficar aqui com o F3 em 37 Hz. O que é o F3? É onde ele perdeu 3 dB a partir do início da resposta, onde ele está começando ali a responder. Então ele ia responder muito bem de 37 Hz em diante. E aqui, ó, ainda assim eu não ultrapassei a linha máxima aqui do meu ponto aqui de excursionamento. Agora vamos brincar mais um pouco. Vamos colocar essa sintonia mais baixa em 60 Hz. Aí, aliás, em 60 litros. Aí olha só como é que eu achatei bastante a minha resposta. Então o que eu recomendo? Quando você quer sintonias mais baixas, não que a sintonia mais baixa não seja possível com uma caixa reduzida, ela até é, mas você vai ter um aproveitamento muito menor. Quando você quer dar uma ênfase nos subgraves, procure ali pôr o volume interno da caixa um pouco maior. Agora, olha que interessante. Eu quero uma sintonia para o meu tornado trabalhar em modo pancadão. Eu vou colocar ele então aqui sintonizado em 65 Hz. E eu posso até baixar o volume, que ele não vai ter uma perda significativa na resposta, como eu mostrei aqui para vocês. Olha só, mesmo com 60 litros em 65 Hz, ele teve um pico aqui significativo na região dos 80 Hz, que quase chega a 6 dB. Ou seja, um falante está tocando quase que por 2, né? Nessa configuração aqui. Então, não é só o volume interno que vai influenciar. É o volume interno e a sintonia. Agora vamos voltar para o exemplo basal. Estou aqui com a caixa sintonizada em 50 Hz, volume 75 litros, que seria onde o tornado vai trabalhar mais intermediário. Ele vai ter um pouquinho de subgrave, ele vai ter um pouquinho de grave de ataque, ele vai trabalhar de modo mais misto. Se eu baixo um pouco o volume interno da minha caixa, eu aumento a necessidade do tamanho do meu duto para ele ficar na mesma sintonia. E do mesmo modo que se eu aumento o volume interno da minha caixa, eu diminuo o tamanho do comprimento necessário do meu duto para ficar na mesma sintonia. Então vocês estão vendo, tá? É uma coisa amarrada na outra. Não dá para fazer de cabeça. Você pode utilizar o software. Tenho também aquela tabelinha que eu já mostrei para vocês de sintonia do duto, uma tabela gratuita que eu coloquei só para calcular a sintonia do duto de acordo com o volume, mas lógico, se você quiser fazer a simulação da curva de resposta, tudo certinho, é ideal que você utilize um software. Entre os softwares que eu recomendo, tem esse aqui que é o Elisa, tem o NSD, que é um software gratuito, tem o BassBox, né, que o pessoal utiliza aí
também, é um software pago, esse outro Bassbox também, mas aqui no Brasil a galera pirateia. Mas assim, eu recomendo sempre, principalmente para questão de uso profissional, utilizar softwares autênticos, não colocar nada pirata na máquina não. Agora, com relação aqui, o que a gente pode concluir desse vídeo? Galera, é muito simples e muito fácil você projetar uma caixa que se adeque ao seu gosto. O alto-falante, a grande maioria deles permite isso. Eu gosto um pouquinho mais de um grave mais ecoado, um grave que desce um pouco mais, engorda um pouco mais, dê preferência a caixas com volume interno um pouquinho maior. Não, eu gosto daquele grave mais secão, aquela lapada, paraná. Caixa mais reduzida vai atender mais o seu objetivo, tá bom? Então, não tem muito mais o que explanar nessa explicação, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!